Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que acabou de explodir uma bomba em Brasília. Sabe aquela bomba? Essa mesma, e vai cair no colo, sabe de quem? Alexandre de Moraes. E uma notícia que ninguém esperava acaba de virar o jogo. E o que foi revelado aqui nesses bastidores, gente, está sendo tratado como uma das maiores reviravoltas desde o início do inquérito do 8 de janeiro. Por aí vocês já tiram como o Moraes deve estar furioso. Mas não é só ele não, porque um general, ex-comandante do exército que ninguém esperava, resolveu abrir o jogo e fez isso na frente do próprio ministro Alexandre de Moraes e em pleno julgamento. E o que ele disse pode simplesmente desmontar toda a versão montada sobre o 8 de janeiro e, de quebra, inocentar o nosso amado presidente Bolsonaro. É isso mesmo. E o que ele revelou aqui, gente, deixou a esquerda em pânico. Moraes perdeu a cabeça, ficou furioso e chegou até mesmo a ameaçar o general, enquanto a grande mídia entrou em desespero. E até o Jornal Nacional já admitiu. Sim, gente, vocês vão ficar chocados com a cara de William Bonner de enterro dando esta vitória Bolsonaro. E ainda tem mais uma notícia que sim, essa também pegou muita gente de surpresa, viu? E chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Uma triste e difícil notícia. Um ex-presidente acabou de ser diagnosticado com câncer agressivo, em estágio bem avançado, viu? A revelação começou a gerar preocupação até mesmo entre os seus antigos adversários, para você ver como está a situação desse ex-presidente. Gente, é gravíssimo. E todos os detalhes e destaque dessa notícia você vai saber aqui no nosso editorial. Mas não parou por aí não, viu? O dia hoje na política está pegando fogo. Acabou de explodir mais uma notícia gravíssima envolvendo Janja da Silva. Sim, a primeira-dama que está no centro agora de tudo. E se tem uma coisa que deixa Lula furioso, é mexer com a sua amada, né, gente? A polêmica é tão grande que o caso chegou oficialmente nas mãos do governo, que vai ter que explicar por ordem na justiça e, no máximo, em 20 dias. É, gente, nos bastidores, Lula estaria completamente furioso, como eu disse para vocês, porque quem conhece ele sabe muito bem que o que faz ele perder a cabeça é um escândalo envolvendo Janja. E esse, nem a esquerda conseguiu esconder. Como vocês podem ver, o dia hoje está agitadíssimo na política. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, para o editorial não ficar muito longo. Mas eu já gostaria de começar com vocês com um vídeo de ninguém mais e ninguém menos de Caio Coppola. Gente, eu não sei vocês, mas Caio Coppola sempre muito brilhante em suas análises. Dessa vez sobre Janja não foi diferente. Sobre essa fala absurda de Janja lá na China, e o que ele revelou aqui vai chocar vocês. Só prestem atenção, gente. Prestem atenção no que disse Caio Coppola. Será que Janja errou ao interpelar o ditador chinês em uma reunião de Estado? Olha, tudo depende de quem está mentindo nessa história toda. Porque há duas versões que são muito conflitantes, muito divergentes sobre o que aconteceu entre portas fechadas lá na China. De um lado, os nossos colegas de imprensa, os jornalistas Andréa Sadi e Valdo Cruz, da Globo News, que reportaram o seguinte no portal G1, aspas, segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Fecha aspas. Continua a reportagem. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Bom, e confirmando aqui a réplica do ditador chinês, o próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF, já deu demonstrações de como é possível tirar toda uma rede social do ar sem maiores consequências, especialmente se for em defesa da democracia. Bom, essa é uma versão da história. A outra narrativa é a versão oficial, que saiu da boca do próprio casal presidencial e dos seus apaniguados. O Lula afirmou o seguinte, a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Ou seja, na versão dos jornalistas próximos ao PT, na imprensa, a Janja reclamou da extrema-direita. Na versão do Lula, que se auto-intitula aí a viva alma mais honesta desse país, a Janja se manifestou em defesa de uma causa muito nobre. E a versão do petista foi confirmada pela própria primeira-dama. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fecha aspas. Pois então, eis a minha opinião sincera. Se Janja da Silva falou em defesa dos vulneráveis, em defesa dos incapazes e dos menores de idade, ela fez bem em quebrar o protocolo, enfrentar
enfrentar a ditadura chinesa e cobrar uma ação contra os males digitais que afligem a nossa juventude e que potencialmente são patrocinados pelo regime opressor chinês. E nesse espírito, eu exorto a senhora Janja para que ela não se cale diante de outras tiranias que oprimem aqueles que não têm voz. Estadão. Na Venezuela de Maduro, crianças passam fome e perdem aulas. R7. Fome mata número recorde de crianças na Venezuela, diz New York Times. Imagina, Janja, como os jovens venezuelanos estão vulneráveis, sujeitos a toda sorte de violência e abuso. Por isso, por favor, não se cale diante dos poderosos só porque são homens. Denuncie a fome das crianças na Venezuela, o assassinato de crianças israelenses por terroristas islâmicos. Denuncie a corrupção de menores na indústria cinematográfica de Hollywood. E que bom que existe alguém como a senhora, disposta a emprestar sua voz em defesa de todos os inocentes. Não se cale, Janja, nunca. Aliás, esse enfrentamento é uma grande vitória para as mulheres na política. Para quem não se lembra, na campanha de 2022, os marqueteiros machistas do PT impediram que a primeira-dama desse entrevistas na televisão. A sua primeira entrevista foi pro Fantástico, e foi só no dia 7 de novembro, depois da eleição. Mas esse passado sexista está arriscado de batom, essa poderosa arma contra a tirania. Agora, a primeira-dama fala mesmo. Até porque, segundo Lula, a mulher dele não serve só para ser uma dona de casa, como milhões de mães de família do país. Mas voltando aqui ao meu ponto de partida, toda essa minha defesa efusiva da primeira-dama depende de uma coisa, que ela tenha falado a verdade sobre o conteúdo da sua interpelação ao ditador chinês. E eu deixo aqui a pergunta ao telespectador. Quem está mentindo? A imprensa ou o governo? E por favor, que ninguém cometa a injustiça de insinuar que eu sou, por exemplo, misógino por afirmar que uma mulher está fofocando e mentindo. Afinal de contas, as duas versões contraditórias partiram de duas damas. Caio Coppola, não sei vocês, gente, mas sempre perfeito em suas análises, fez uma grande ironia, né, deste absurdo que Janja falou, passando de todos os limites. Vocês viram que ele falou de Alexandre de Moraes e democracia, mas o que foi mesmo falado na cara do ministro, gente, prestem atenção nesse vídeo, onde esse advogado cara a cara de Alexandre de Moraes demonstra o que é o verdadeiro Estado democrático de direito. Olhem o que aconteceu em pleno STF. Mas antes... evento. O presidente Lula foi vaiado em 2 oportunidades nesse evento, na Marcha dos Prefeitos em Brasília. Ele foi vaiado assim que anunciaram o seu nome e logo depois puxaram um aplauso ali para encobrir. Mas a vaia era mais alta. E ele já tinha sido vaiado no ano passado, é a maior concentração de prefeitos, ela acontece anualmente, neste ano 14 mil inscritos, né, que participam, lá não sabe o número exato de prefeitos que estão comparecendo, além também de vereador, entre outros que estão nesse evento da Marcha dos Prefeitos. A gente tem aqui o flagrante, inclusive, da segunda vaia que o presidente Lula tomou nesse evento. Vamos assistir. Eu quero começar cumprimentando. A gente teve esse momento de vaia e o Lula esperou um pouquinho, aí ele começou a fazer os cumprimentos, mas isso foi antes da fala dele. Bom, a gente sabe, né, o Josias, que há essa divisão política, as prefeituras não são tão apoiadoras do governo federal, mas chama a atenção 2 vaias nesse evento dos prefeitos, né? Chama atenção também a coragem do Lula, né? Porque ele já tinha sido vaiado no ano passado. No ano passado aconteceu mais ou menos o que observamos neste ano, nesse encontro organizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Lula também, no ano passado, foi vaiado e, em certo momento, foi também aplaudido. Agora aconteceu a mesma coisa. Nós estamos falando de um encontro que reúne prefeitos, vice-prefeitos, muitos vereadores do país inteiro. Na eleição municipal do ano passado, prevaleceram com alguma folga os candidatos dos partidos do Centrão. Isso mostra o dilema a que está submetido o Lula. O Lula tenta seduzir o Centrão, os partidos do Centrão, não obtém êxito na sua estratégia de sedução, porque, embora partidos estejam representados na esplanada dos ministérios, não entregam os votos na quantidade que o governo gostaria no Congresso Nacional, sempre que há projetos relevantes que interessem ao governo ou em relação aos quais o governo tem oposição, os partidos votam
contra a vontade, ou bancadas, pedaços expressivos das bancadas, votam contra a orientação do Palácio do Planalto. Não seria diferente numa aglomeração dessa de prefeitos, né? É gente majoritariamente do Centrão, natural que vaiem o presidente. Me chamou a atenção, Fabiola, nesse encontro, uma manifestação do presidente dessa Confederação de Municípios, Paulo Zielkowski. É presidente da Confederação há muitos anos. O Lula até, em certa altura da presença dele ali na solenidade, ele ironizou o Paulo Zielkowski, falando, olha, você agora voltou a ser agressivo, insinuando que na gestão Bolsonaro não havia tanta crítica assim em relação ao presidente, ao então presidente da República, né? Mas, a certa altura, esse Paulo Zielkowski, ele se queixou dos entraves que o Supremo Tribunal Federal está impondo à liberação de emendas. Estava se referindo certamente ao Flávio Dino, que andou suspendendo o pagamento de emendas, depois liberou, forçou o Congresso a aprovar uma nova lei, tentando impor algumas travas. Não foi muito bem sucedido, mas de toda maneira tem aí uma nova lei que impõe algumas travas à liberação de emendas. E ele reclamou disso, diz que agora o deputado, além de apresentar a emenda, tem que ter um projeto, manda o dinheiro para o município, tem que apresentar um projeto, tem que discutir. Isso limita tudo, disse o Paulo Zielkowski, como se dinheiro público fosse dinheiro grátis, que o deputado manda lá para o município e não discute nem o projeto, não apresenta projeto nenhum, vai lá o dinheiro e o sujeito faz o que bem entender. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Estamos vendo a proliferação de casos de corrupção com verba pública, né? Então, é muito constrangedor até que um líder de uma entidade municipal, que representa os prefeitos, venha a Brasília e faça esse tipo de observação, né? Que ele encontra hoje entraves que não deveriam existir. Ele acha que dinheiro tem que sair de Brasília, sai do bolso do contribuinte para os cofres do Tesouro e dali vão para os municípios sem que ninguém preste muitas contas do que está sendo feito com aquele dinheiro, né? O que me chamou mais atenção nesse encontro foi essa disfarçatez desse tipo de manifestação, porque, como disse Fabiola, dinheiro público não é dinheiro grátis, não é? Custa muito, as pessoas suam a camisa, molham a camisa para ganhar o dinheiro, vai lá a Receita Federal, pega um pedaço e agora os prefeitos querem levar esse dinheiro para os municípios sem prestar contas, sem mostrar projeto, sem dizer o que vão fazer com o dinheiro. Não dá, né? É um tipo de coisa que não orna com a civilidade, com a moralidade, com a transparência, todos os valores estão previstos na Constituição. Vejam que esse advogado fez cara a cara com o ministro. Gente, só assistam. Em si, aquilo que eu decidi dedicar à minha vida. Eu decidi dedicar a minha vida, em primeiro lugar, em defesa da palavra de Deus e, em segundo lugar, em defesa deste livro. Aqui, verdadeiramente, está a instituição do Estado Democrático de Direito. Aqui tem o princípio da imparcialidade. Aqui tem o devido processo legal. Aqui tem a presunção de inocência. Não nos apartemos do que diz esta carta. A terceira e última excelência é em relação ao apelo Neta. É preciso dizer em alto e bom tom, este cenário prospectivo de inteligência não é, nunca será, nunca foi um plano de golpe de Estado. Ele não é um documento clandestino que foi feito com fins espúrios. O seu superior sabia que ele estava analisando esse cenário prospectivo de inteligência, afinal de contas, essa era a sua atribuição oficial como oficial da inteligência da 6ª Divisão do Exército. Ou seja, competia às suas atribuições fazer cenários prospectivos de inteligência, e isso jamais poderia ser implementado como um plano de golpe, porque não competia à esfera de análise dele. É preciso lembrar que a premissa dessa análise era exatamente a fraude nas urnas. E não por um disse-me-disse popular, senão porque o próprio Ministério da Defesa instaurou uma investigação à época para determinar se de fato havia, ministro Zanin, ou não, fraude nas urnas. A partir deste momento de investigação, nasceu-se a possibilidade legal e institucional que ele fizesse um cenário prospectivo, e eu devo dizer, um cenário prospectivo pautado no regramento, na doutrina militar terrestre, no PPCOT 2020 do Exército, que vossas excelências provavelmente não sabem, porque a polícia não sabe, o Ministério Público não sabe, porque ninguém resolveu perguntar ao Exército.
É a mesma coisa de vossas excelências decidirem sobre uma perícia, sobre um erro médico e não consultarem uma perícia médica daquilo que se tratava. É um documento oficial, tratado sob regramento próprio do Exército. Ninguém perguntou para o Exército do que se trata. Dentro do documento, peço venha para ler apenas um trecho. Aprimorar a comunicação estratégica das Forças Armadas com os presidentes dos poderes constitucionais. Esse, dentre outros trechos, traz a completa legalidade do documento. O documento visava fins eminentemente estratégicos, pautados dentro de um treinamento do próprio Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ensinou o Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima a fazer cenários prospectivos de inteligência. Enquanto isso, se tirou-se de um contexto este cenário como se ele só tivesse executado este com um plano de golpe de Estado. Ele já executou dezenas ao longo de sua carreira. Inclusive, a título de curiosidade, na posse da ex-presidente Dilma, do presidente Michel Temer, ele estava como destacamento das Forças Especiais e ele havia realizado um cenário prospectivo de inteligência para a retomada do Palácio do Planalto em caso de atentado. Eu fico imaginando se pegassem esse planejamento, ele ia incorrer em golpe de Estado. Eu concluo, eminentes ministros, afirmando e reafirmando, essa denúncia não deve ser recebida. A defesa pugna pela rejeição. Bom, gente, aqui vocês viram, isso sim é a verdadeira democracia, né? Com a Constituição na mão, demonstrando para os ministros o que está ali. Mas agora, vocês não vão acreditar que até mesmo William Bonner teve que dar essa ótima notícia para todos nós e também para Bolsonaro. Olhem isso, em pleno Jornal Nacional. Ontem, o Jornal Nacional inocentou Bolsonaro do tal golpe ao vivo para todo o Brasil, naturalmente, sem anseios. Narrativas deste sistema maléfico vão caindo e eles mesmos são se trombando. Olhem isso, gente. Começou hoje, na primeira turma do STF, a fase de depoimentos do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Esse grupo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O último a prestar depoimento foi o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022, em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, Estado de Sítio e de Defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição. Pois é, gente. Aí fica a pergunta, há quem diga que ele deu um depoimento na PF e um outro depoimento perante o ministro, né, um juiz. Qual vale? Agora eu vou mostrar para vocês. Quem vai dizer isso para nós é o advogado de defesa de Bolsonaro, Jeffrey Chikini. E olhem o que ele disse. Hoje foi a primeira audiência de instrução do processo da trama golpista do Núcleo 1, que tem como acusado o Bolsonaro e outros. E esse cara aqui, ó, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, foi ouvido hoje como testemunha de acusação, foi indicado pela acusação. E tomou conta dos noticiários o fato de que ele teria mudado a versão que deu na delegacia. Mas é muito importante esclarecer que na polícia o depoimento é escrito. E hoje o depoimento é oral, perante um juiz. São coisas completamente diferentes. Mas agora tá todo mundo se perguntando, e aí? Mentiu na delegacia ou mentiu agora? O que vale? Eu digo para vocês, o depoimento que vale é o de agora. É o depoimento produzido em contraditório judicial. Aquilo que aconteceu na delegacia já foi. O que é produzido na delegacia serve para fundamentar o oferecimento da denúncia. Agora que a denúncia da PGR foi oferecida e recebida, agora tem que haver nova produção do depoimento em contraditório judicial. Agora, esse depoimento produzido em juízo é o depoimento que será valorado pelo juiz na sentença. O juiz, na sentença, tem que usar o depoimento de hoje e não o depoimento da delegacia. Tem que usar o depoimento produzido em contraditório judicial, em audiência, na frente do juiz, do Ministério Público e das defesas. Então, para quem estava todo empolgadinho com aquele depoimento escrito, ele não vale de nada. O que vale é o depoimento de hoje, que olhando no olho do relator, a testemunha disse: não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não existiu trama golpista, não existiu minuta de golpe, nem sei quem é Felipe Martins.
Mentira tem perna curta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí está caindo por terra toda mentira da esquerda e principalmente do STF. Mas acabou de acontecer algo aqui no Brasil que tem deixado muita gente chocada e eu quero trazer todos os detalhes e destaque nessa notícia para vocês, na voz de Jorge Serrão, porque segundo informações, gente, a articulação por trás lá dos Estados Unidos é bem pior do que se parece. Os americanos vêm avisar que farão ações militares no Brasil contra o narconegócio. É isso. Queira o governo brasileiro ou não queira o governo brasileiro. O almirante Alvin Hosley, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, desembarca essa semana por aqui em Brusundanga para uma agenda de 3 dias. O militar norte-americano, de 4 estrelas, tem reuniões agendadas com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas brasileiras. Na pauta, conversas tratarão de fortalecer a cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas e armas, especialmente nas fronteiras entre Brasil, Peru e Bolívia. A visita acontece num momento super estratégico, após notícias de que o governo Donald Trump estuda classificar as nossas organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, apesar da oposição do governo Lula, que não as considera assim, apesar da legislação brasileira muito fraca, que também não as considera assim. Elas tocam o terror, fazem o terror, praticam terrorismo, mas não são terroristas, ok, só no Brasil. O almirante Halsey assumiu o comando da ação da Southcom em novembro de 2024 e recentemente ele se reuniu também com o presidente argentino Javier Milei em Buenos Aires. Milei deu sinal verde. Lá pela Argentina terá cooperação sim no combate às drogas. O Comando Sul dos Estados Unidos é o órgão militar responsável pelo planejamento de contingência, operações e cooperação de segurança para toda a América Latina. Qual é o bicho que vai pegar por aqui? Os militares brasileiros, eles falam, fazem, contam história, mas na hora do efetivo combate mesmo ao narconegócio, eles não aparecem. E hoje temos uma situação até esdrúxula. Um dos grandes heróis brasileiros na atuação de combate ao crime está preso. Por causa do 8 de janeiro. General Walter Braga Neto, que foi o interventor na segurança pública do Rio de Janeiro e que promoveu ações militares concretas contra o crime. Pois é, está preso. Esse general está aí desmoralizado. Então, as Forças Armadas brasileiras estão se demonstrando frouxas nesse quesito do combate efetivo a narconegócio. E os americanos não querem frouxidão. Por isso que estão vindo comunicar que farão ações armadas no Brasil com autorização ou não, porque agora não cabe mais essa questão. Assim que os americanos anunciarem que as nossas facções são efetivamente terroristas e o combate ao terror é uma prioridade internacional dos americanos, o bicho vai pegar sem dó nem piedade. Tá aí, gente, o bicho vai pegar sem dó e nem piedade. Mas o que vai pegar sem dó e nem piedade mesmo é para a Janja da Silva. Vejam esta notícia. Governo terá que explicar gastos com viagens de Janja. A Justiça Federal deu 20 dias para a União se manifestar. A Justiça Federal abriu um prazo de 20 dias para a União se manifestar sobre os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva. A Janja, com viagens internacionais, ela também foi notificada para apresentar sua defesa no processo, aspas. Enquanto não formalizado ou contraditório, não é possível este juiz aferir com profundidade o verossimilhança do direito alegado, escreveu o juiz Leonardo Tavares Savara, da 9ª Vara Federal Civil de Brasília, neste domingo, dia 18, ao mandar citar a União.
As despesas são questionadas em uma ação popular movida pelo vereador Guilherme Kilter do Novo, de Curitiba, e pelo advogado Jeffrey Chicchini. Eles pedem a suspensão imediata de quaisquer ordens de pagamento, reembolsos de área, passagens ou autorizações de despesa, com viagem da primeira-dama. Na mesma decisão, o juiz Leonardo Tavares Saraiva negou impedir, em caráter liminar, o pagamento das despesas com deslocamento de Janja para outros países. O magistrado considerou que, por enquanto, não há elementos hábeis a comprovar a ilegalidade dos atos administrativos combatidos. Ou seja, Janja não tem cargo público, ela não tem mandato, ela não foi eleita pelo povo, portanto, o dinheiro público que é nosso tão suado, ela não pode usar. E agora são 20 dias. Eles que estão acostumados a dar 20 dias para todo mundo, né? Vamos ver, né? 20 dias para responder sobre isso. E agora, gente, vejam esta notícia, que triste. Um ex-presidente com câncer avançado, correndo risco de morrer a qualquer momento. Sim, olhem esta notícia. Biden é diagnosticado com câncer de próstata agressivo e comove adversários e aliados nos Estados Unidos. Apesar da gravidade, a doença é sensível a hormônios, o que, de acordo com os médicos, permite o tratamento considerado eficaz. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata, informou seu gabinete neste domingo. Segundo o comunicado, trata-se de um tumor de Scorer-Grayson 9, grupo 5, já com metástase óssea. Apesar da gravidade, a doença é sensível a hormônios e que, de acordo com os médicos, permite um tratamento considerado eficaz. A notícia gerou reação entre os líderes políticos, incluindo o ex-presidente Donald Trump, que há anos critica Joe Biden por sua idade e incapacidade cognitiva. Em uma postagem na rede Truth Social, Trump afirmou estar entristecido com o diagnóstico. Melania e eu estamos tristes com a notícia. Enviamos nossos mais calorosos e melhores votos para Jill e a família. E desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação, escreveu ele. Gente, nossa solidariedade, porque realmente deve ser muito difícil ser diagnosticado dessa maneira, né? E aqui Trump realmente, né, agiu como se deve agir um cristão, independente do viés político. Ao contrário da esquerda, né, que deseja sempre o pior para a direita. E agora vejam esta notícia. Ex-comandante do Exército rejeita a versão da PF, desmonta a acusação da PGR e irrita Moraes. Em depoimento à primeira turma há pouco, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, apresentou uma versão bem diferente daquelas que constam do relatório de indiciamento da Polícia Federal e da denúncia da Procuradoria-Geral da República. O militar negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO. A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente e que isso aconteceu, declarou, explicando que tal reação teria implicações jurídicas claras. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerados com base na Constituição de aspectos jurídicos, por isso não nos chamou atenção. Muito vazio, disse Freire Gomes. Também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como assessor que lhe mostrou o documento, pois antes do noticiário não conhecia. O general ainda negou que tenha identificado Anderson Torres como autor da minuta. Aspas, não sei quem é o autor, afirmou. Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado um documento por questões de consideração. Ele estava apenas dando conhecimento de que estava iniciando esse estudo. Ao longo desse processo, nós tivemos diversas reuniões e essas hipóteses estavam sendo aperfeiçoadas. E o presidente, conversando conosco, apenas comentou sobre esse estudo. Ou seja, desmontou toda a narrativa do golpe, como vocês puderam ver, já foi até anunciado no Jornal Nacional. E com isso, inocentou Bolsonaro e deixou Moraes furioso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, Taubaté, e me chamo Renata. Muito obrigada a todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês 1000 vezes mais. Até o nosso próximo editorial.